Olá pessoal, namastê, que a paz esteja com você. Muito bem, olha só, eu vou fazer esse vídeo aqui para dar uma resposta a uma questão que normalmente se costuma levantar, não é? Quando nós estamos fazendo a interpretação do mapa. E o mapa védico, né? O mapa védico. Acontece que, assim, eu estou trabalhando aqui no Ocidente. Então, o sistema tradicional aqui do Ocidente é conhecido como método tropical, ou sistema tropical. E existem, basicamente, o mapa astral ele é fundamentado em princípios matemáticos, em códigos, em graus, tem uma correlação matemática bastante intensa quando nós falamos em termos do mapa astral em si, né? E às vezes isso dá uma certa incoerência em relação às informações que a pessoa já tem sobre o próprio mapa. E quando nós abrimos o mapa védico, ocorrem alterações. Por exemplo, vamos supor, aqui, por exemplo, nós temos essa plataforma aqui, que é conhecido como o padrão de fundo, né? É o padrão de fundo. É mais conhecido como o zodíaco natural, vamos dizer assim, zodíaco natural. Esse é o mapa coletivo da humanidade. Quer dizer, é a raiz fundamental de todos os mapas. Raiz fundamental. Todos os seres humanos que nascem no planeta Terra nascem com esse mapa fixo, né? Então vamos imaginar o seguinte, olha, vamos pegar aqui, vamos fazer uma metáfora. Imagine você que esse daqui seja, né, assim, o solo de uma floresta, ok? O solo de uma floresta vai produzir muitos tipos de árvores diferentes, certo? Tá lá, muitas árvores diferentes. Então, agora, quando nós olhamos para a floresta, o que nós vemos? Nós vemos a parte visual, não é? Nós vemos essa parte aqui, olha. É essa parte da floresta que nós vemos, né? Nós não vemos a parte oculta da floresta, que é a parte de baixo da floresta, onde estão o quê? As raízes das árvores, né? Então, a raiz das árvores nós não vemos, entendeu? O que a gente vê, nós só vemos essa parte aqui, olha, que é a parte visual da floresta, a parte de cima. Essa parte de cima é o que nós vemos quando olhamos para a floresta. Entretanto, essa parte de baixo está para nós oculta. Essa parte aqui é a parte oculta, ok? Então agora, vamos pegar aqui. Desculpa pessoal, falei o dia todo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Uma água que vai amaciar a garganta. Muito bem, pessoal, temos que tomar muita água, viu? A água é muito importante para a saúde e também porque a água acalma os metabolismos do sistema neurológico e relaxa o sistema nervoso central. A água é muito importante. Mas vamos lá, olha só. Então, essa metáfora que eu estou dando, imagina que aqui a humanidade, né? Vamos colocar aqui, essa daqui é a humanidade, ok? Então, a humanidade vai produzir aí muitos seres humanos, né? Assim, uma quantidade muito grande de seres humanos, vou colocar assim. Então, essa plataforma base é conhecida como humanidade. E essa plataforma base é representada por essa plataforma aqui, por esse gráfico aqui. Esse gráfico é a plataforma base, é como se fosse o solo da floresta para a humanidade, entendeu? Então, quando nós olhamos o mapa, né, se nós pego aqui, por exemplo, o mapa de alguém, vamos pegar aqui um mapa aleatório, né? Vamos pegar aqui o mapa aqui, vamos colocar aqui um mapa aleatório, né? Olha só, tá vendo? Temos aqui dois mapas, vamos pegar um mapa aleatório aqui. Se eu pego esse mapa, por exemplo, né? Então eu tenho aqui o mapa da pessoa. Só que o que acontece? O que eu vejo aqui no mapa da pessoa
é mais ou menos o que eu veria na metáfora aqui na floresta. Eu veria aqui a parte visual. A parte da raiz da floresta, que é a parte mais profunda, que é a parte que não aparece, na equivalência aqui do mapa seria assim. Essa parte aqui visual é a parte que eu vejo, a parte autoevidente do mapa, que é o mapa que se costuma analisar. Porém, esse daqui é a base fundamental, é a raiz desse mapa. Então esse mapa aqui é um indivíduo. Agora isso daqui é o coletivo, é o solo da floresta. O solo da floresta é apenas um. As árvores são infinitas, são muitas. Isso é uma grande variedade. Mas o solo da floresta é apenas um. Então, o mapa da humanidade é apenas um. Mas os mapas individuais, né, assim, aí já verifica que pode haver mudanças. E o mapa do padrão de fundo, ele sempre começa aqui. Ele é fixo para todos. Ele sempre começa aqui, entendeu? Então, agora os mapas individuais variam. Por exemplo, esse mapa começa aqui. Esse mapa aqui, que já é diferente, ele começa aqui, tá vendo? Então, se eu pego esse mapa aqui, por exemplo, onde é o ascendente nesse mapa, que é a casa 1, na raiz eu vou ter a casa 12. Então, essa correlação, a casa 1 está correlacionada, a raiz da casa 1, a raiz fundamental da casa 1 é a casa 12. Então, essa conexão deve ser feita para fazer o entendimento completo do ascendente da pessoa, né? Então, isso daí aqui nesse mapa, por exemplo, aqui para dar um outro exemplo, esse mapa aqui começa aqui, né? O ascendente desse mapa é nesse ponto. Agora, nesse ponto, a raiz fundamental, que aqui é o ascendente, seria o equivalente da casa 6, né? Esse ponto aqui é a casa 6. Entendeu? Então, a raiz fundamental do ascendente dessa pessoa aqui é a casa 6. Para entender a cabeça, que é o ascendente, eu teria que olhar também a casa 6 para entender completamente o ser, tá? Quer dizer, a personalidade dessa pessoa. Isso é um ponto. Agora, o que eu quero, assim, o principal motivo desse vídeo aqui é o seguinte. É porque, por exemplo, o que acontece é que tem certos momentos em que o mapa, por exemplo, deixa eu trocar de caneta aqui, que essa caneta aqui não está muito boa não. Deixa eu pegar aqui, essa daqui está melhor. Vamos colocar assim, que esse daqui seja o mapa de uma pessoa, né, no zodíaco, na astrologia normal, que eles chamam de na astrologia normal, né? É a astrologia ocidental. Vamos supor que a pessoa tenha o ascendente. Vamos fazer um gráfico, vamos fazer melhor aqui, vamos fazer aqui um gráfico um pouco maior, para ficar bem visual, porque eu acho que essa explicação, ela merece ser dada. Eu já deveria ter dado essa explicação antes, mas eu sempre dei essa explicação de forma individualizada. Agora eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estão levantando a questão, então eu já vou deixar explicado aí de forma definitiva através desse vídeo, né? Aqui nós temos o chakra, que é a Kundalini, né, no caso, representa o zodíaco. E aí nós vamos colocar aqui um ascendente hipotético, tá? Vamos pôr aqui um ascendente aleatório. Vamos colocar que a pessoa tem um ascendente aqui em Leão, tá? Vamos supor. No zodíaco, no mapa normal, a pessoa tem ascendente Leão. E aí tal, né? Vamos supor que ela tem o ascendente a 25 graus, né, de Leão. Vamos supor, vou colocar aqui a 25 graus de Leão. Ou vamos supor, vamos colocar a 10 graus de Leão também. Vamos colocar esses dois exemplos aqui. Então o que acontece? Quando abre o mapa védico, o ascendente da pessoa, que a pessoa sempre achou que era em Leão, volta, fica em Câncer, porque aqui é o signo de Câncer, né? Olha só, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então a pessoa sempre achou que tinha o ascendente em Leão. De repente abre o mapa védico, o ascendente aparece em Câncer, né? Aconteceu agora, recentemente, que uma menina sempre achou que o ascendente dela era em Áries, né? Aqui é o signo de Áries. Esse ponto aqui é o signo de Áries.
ela sempre achou que o ascendente dela era em Áries. De repente, nós abrimos o mapa védico e o ascendente apareceu em Peixes. Ora, isso muda muita coisa, entendeu? Isso acontece com o Sol também, né? Às vezes a pessoa tem o Sol, vamos colocar em Gêmeos, né? A vida toda dela, toda ela viu o Sol em Gêmeos. De repente, nós abrimos o mapa védico e o Sol aparece em Touro. Mudou o signo da pessoa, mudou o ascendente, mudou o signo, muda todo o mapa. A pessoa fica assim, tipo, hello, né? O que está acontecendo? Que é isso? Lógico, dá um choque, principalmente para quem está acostumado a analisar o mapa, quem está acostumado a investigar, a observar, a estudar o mapa e tal, pode até ficar assim, meio talvez cética ou incrédula, né? O que está acontecendo, né? Por que está acontecendo isso? Teve uma pessoa que ficou assim tão decepcionada, né, com a ideia que ela assim não chegou nem aqui, nem quis fazer o mapa védico, porque ela estava tão apegada à nomenclatura dos signos e tal, que ela tinha, que ela passou a vida toda dela se baseando naquilo, e de repente ela viu a possibilidade de aquilo tudo mudar, então ela falou, eu não vou mexer. E acabou nem fazendo o mapa, porque ela ficou com medo, né, de ter mudanças. Aí o medo sabe como é que é, né? É dito que na dúvida não avance, né? Então ela ficou em dúvida em relação ao que poderia acontecer com a cabeça dela, com a expectativa dela, porque pensou uma coisa, de repente dá outra. Agora, assim, a questão é a seguinte, então, mas qual está certo? A pessoa, qual que está certo? O védico ou a astrologia normal? Porque a astrologia normal coloca o meu ascendente em Áries e o védico está dando o meu ascendente em Peixes. Que história é essa? O que está acontecendo? Explique-me, por favor. Então eu vou explicar. Olha só. Eu não sei se você conhece, a Terra tem três movimentos. Três movimentos. O movimento de rotação, né, que é quando a Terra gira ao redor dela mesma. O movimento de translação, que é quando a Terra gira ao redor do sistema solar. Então aqui ela está girando ao redor dela mesma, aqui ela está girando ao redor do Sol. E tem também o movimento de precessão, né? Que esse movimento poucas pessoas conhecem. Esse movimento de precessão ele foi reconhecido recentemente pela comunidade científica. É assim, a Terra ela não é assim, o eixo da Terra não é uma vertical absoluta, né? O eixo da Terra não é assim uma vertical absoluta. O eixo da Terra é inclinado, tem 8 graus de inclinação, né? 8 graus natural de inclinação. Então, o que acontece? A Terra, ela está girando, ela vai girando assim, em torno dela mesma, né? Ela está girando assim, né? Daí ela está girando assim, em torno do sistema solar, do Sol, e também ela faz, assim, como o eixo dela é assim inclinadinho, ela faz assim um bambolê. Deixa eu pegar isso daqui, peraí, aqui vai ficar melhor. Olha só, aqui, pronto. Vou pegar aqui como exemplo, ó. Então a Terra, ela faz assim, ó, ela vai fazendo assim, ó, ela vai fazendo esse movimento, ela vai fazendo esse movimento gradualmente, ela vai fazendo esse movimento aqui, ó. O eixo dela vai girando, né? Ainda bem que a Terra gira direito, porque se fosse girar igual que eu estou girando aqui, não teria nem estações girando. Mas aqui, pronto, melhorou. Olha só. Ó, ela vai girando assim, tá? Esse girar é como se fosse um bamboleio. Sabe quando você joga o peão? O peão fica girando, girando, depois ele vai perdendo a força, aí ele vai fazendo assim, né? Ele vai ficando meio bêbado. Então a Terra dá esse bamboleio também, esse bamboleio assim. Então ela faz assim, rotação, rotação, ela faz assim, translação, e ela faz assim também, ó, precessão. Esse movimento de precessão, ele dá uma alteração no eixo natural da Terra. Então, o que acontece? Essa diferença atual, né, porque a Terra começa aqui, o movimento começa aqui. Então, o eixo vai mudando gradualmente. Ele vai mudando gradualmente. Então, conforme o eixo vai mudando gradualmente, para cada signo, por exemplo,
é mais ou menos 2.600 anos. Por volta de 2.600 anos. Então, a cada 2.600 anos, o eixo da Terra que estava aqui vai girando, assim, é no sentido anti-horário. O movimento é no sentido anti-horário. Então, vai girando, vai descendo. E no momento está aqui, entrando aqui, descendo aqui entre o signo de Peixes e entrando aqui no signo de Aquário. Por isso que se diz que nós estamos na era de Aquário, porque o eixo natural da Terra no momento está apontando para o signo de Aquário, está entrando no signo de Aquário. Agora, veja bem, o que acontece é o seguinte, é que quem está na Terra, por exemplo, quem está aqui observando a partir da Terra, o que acontece? O planeta que está aqui, não é? Como o eixo está virado para cá, a pessoa, o planeta ele está aqui, mas a pessoa vai ver o planeta onde? Aqui, na frente, entendeu? Então o planeta realmente está aqui. Só que devido a essa inclinação, que é o eixo de precessão, a pessoa vai ver o planeta nesse ponto aqui. Ele está aqui, mas ela vai vê-lo aqui. É como, por exemplo, a diferença no momento é de 23 graus. Então, por isso, se uma pessoa tem um ascendente em peixes, por exemplo, como esse processo ele está, digamos assim, defasado, o que acontece? Os cálculos matemáticos tropicais empurra artificialmente o planeta para frente, jogando o planeta para frente. Então o que acontece? Vai para frente 23 graus, artificialmente. Vou dar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil de entender. Quer ver só? Vocês já ouviram falar em refração? Refração é assim. Imagina que é a distorção que a luz sofre quando entra em contato com uma atmosfera resistente. Por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um copo de água. Você coloca uma caneta dentro do copo de água. O que acontece, né? Você coloca a caneta aqui, em pé. Quando a caneta entra aqui na água, ela vai entrar aqui na água. Vamos colocar assim. Está entrando na água. Só aqui é a caneta. Só que a luz vai sofrer uma refração e vai mostrar a caneta assim, torta. Entendeu? Então, todo mundo já teve essa experiência. É só pegar um copo com água, você coloca a caneta lá e olha assim para você ver o que acontece. Vai acontecer isso. A caneta, ela está em pé, né? Ela está aqui em pé, mas a luz vai fazer parecer que a caneta está torta, entendeu? Então isso chama-se refração, a refração da luz. Então você imagina, por exemplo, que a atmosfera, né, ela tem uma resistência. Então o planeta que está aqui, por exemplo, ele vem aqui, a luz entra. O que acontece? Quando entra aqui, ela joga lá para frente o reflexo da luz. Então aqui é a Terra. A pessoa está aqui no planeta Terra, está observando aqui a partir da Terra. Então a luz do astro, ao bater na atmosfera, sofre uma refração. Então o pensador, a partir da Terra, observa o planeta aqui, que é o reflexo da luz que está aqui. Então ele acha que está aqui, quando na verdade está lá atrás, entendeu? Então, quando acontece dos cálculos tropicais abrirem o mapa, a pessoa imagina, por conta dessa refração, né, o ascendente está aqui nesse ponto, mas devido à refração, a pessoa olha e vai chegar lá na frente, no signo de Áries, por exemplo. Então, os cálculos matemáticos apresentam essa falha que é a refração. Por quê? O sistema de astrologia tropical se estabeleceu há mais ou menos, 2.000 anos aí, através dos gregos, né? Só que a astrologia védica é milenar, em mais de 5.000 anos, então é muito anterior aos babilônios, muito anterior aos fenícios, aos sírios, os assírios, aos egípcios, etc. E os cálculos da astrologia védica já levam em consideração esse efeito da refração e levam em consideração também o movimento de precessão da Terra, que os pensadores ocidentais só conheceram recentemente. Porque a astrologia védica já tinha esses cálculos embutidos nos princípios matemáticos da verificação da situação dos planetas no céu.
É porque a astrologia védica não é criada pelos seres humanos. O sistema de conhecimento védico é introduzido de fora por uma comunidade de pós-humanos, conhecido como Devas. Então os cálculos não foram feitos a partir da Terra, observando o céu. Porque quem está na Terra e olha para o céu, no passado não conhecia a refração, não tinha noção desse problema. Então, eles olham para o céu e veem as estrelas num ponto, mas na verdade elas estão em outro. Então existe uma ilusão de ótica. Então, essa ilusão de ótica não existe na astrologia védica porque o sistema védico de conhecimento não é feito a partir da Terra, é feito de fora da Terra. Então, esse problema não existe. Esse problema matemático não existe. Então, quando se corrige essa falha matemática, quando se corrige essa ilusão de ótica, quando se corrige, se atualiza o movimento os cálculos com base no movimento de precessão, o que acontece? Um ascendente, por exemplo, que estava em Áries, volta para Peixes. Ele fica, então, a posição real é em Áries, em Peixes. Só que a refração, a ilusão faz parecer que está em Áries. Então, quando você tira essa ilusão, quando você corrige essa falha matemática, aí você tem realmente o ascendente na posição correta. Então, o sistema sideral, ele trata da posição dos astros na sua posição real. E o sistema da astrologia tropical interpreta baseado na posição aparente, que envolve a refração, o efeito ilusório que a luz sofre ao entrar em contato com uma resistência, que é a atmosfera do planeta Terra. Entendeu? Então é aí que dá a diferença. Então, por exemplo, a pessoa que tem o ascendente no sistema tropical em Câncer, então ela, quando abre o mapa védico, está em Gêmeos, né? Ou então, se ela tem o ascendente em Leão, quando abre o mapa védico, às vezes está em Câncer. Então muda toda a configuração do mapa e dá uma reinterpretação. É isso, pessoal. Eu assim conheço os dois sistemas, o sistema tropical e o sistema sideral. Mas o sistema sideral, que é o sistema védico, ele é bem mais preciso, bem mais consistente e ele dá para o Jyotisha, que é o astrólogo, ferramentas muito mais seguras de análise. Então, é isso. Essa é a explicação. Tá legal? É isso, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, pode me perguntar que eu respondo, tá? Muito obrigado pela atenção. Namastê e até a próxima gravação. Vamos fazer aqui o Puja. Toda explicação védica tem uma divindade que está presente. Então vamos dar assim as nossas homenagens aos mestres e aos sábios e aos devas.